Louvado seja Deus. Eu salvo a todos os homens, também aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para mim, é um motivo muito grande de estar em mais um lugar para anunciar a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a fé, ela vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia também nos diz: bem-aventurados são todos aqueles que dão ouvidos às palavras da profecia desse livro. Ou seja, bem-aventurados são todos aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus e as obedecem. A palavra de Deus, ela é vida espiritual. Vida espiritual para todos aqueles que a ouvem e decidem colocá-la em prática. A palavra de Deus também é libertação. Ela liberta o homem das cadeias do pecado. Pela palavra de Deus, o homem é liberto. E sendo liberto, ele é livre das cadeias do pecado. A Bíblia também nos diz que o pecado, ele gera morte espiritual. É por isso que precisamos conhecer a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Só por intermédio de Jesus Cristo o homem, ele consegue se achegar até Deus. Deus, ele se revela na pessoa de Jesus Cristo e a sua palavra. Se quisermos conhecer da vontade de Deus, o que Deus requer, o que Deus pensa acerca do pecador perdido, é preciso se voltar a Deus pela sua palavra. É bem verdade dizer que nos últimos dias que estamos vivendo nessa terra, muitas das religiões foram criadas pelo homem. E sendo criada pelos homens, os homens a deturpam a palavra de Deus, os homens adicionam coisas à palavra de Deus, os homens tiram coisas acerca da palavra de Deus, dizendo, no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo, professam um evangelho. Mas Deus, ele se revela, como também vem se revelando dia a dia, a todo momento, diante do pecador perdido. Deus é uma medida de graça para que o homem não fique indesculpável diante do dia do juízo final. Deus, ele se revela através do seu Filho Jesus Cristo e a sua palavra a todo tempo. Enquanto a porta da graça não se fechar, ainda haverá momento, ainda haverá tempo para a salvação eterna. Haverá tempo para o pecador perdido se arrepender. Haverá tempo para o pecador perdido se arrepender. Mas o homem procura
por intermédio das religiões, o homem procura por intermédio do seu próprio entendimento natural e terreno se achegar até Deus. Aí quando vamos se ver diante das Escrituras, Deus dizendo no Apocalipse, Ele não revela ao homem um caminho, uma religião para o homem seguir, a não ser seu Filho Jesus Cristo. Deus Ele não revela, Deus Ele não nos ordena, Deus Ele não pede ao pecador perdido para seguir uma religião. São os homens que fundam as religiões. As religiões só tornam o homem separatistas, só põe divisão entre os homens. Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Mas em todo tempo Deus Ele traçou o seu plano de salvação através do seu Filho Jesus. Deus Ele tem salvação a todo tempo. Enquanto a porta da graça não se fechar, Deus Ele já traçou um plano de salvação eterna. Mas o homem inventa, o homem cria, o mundo cria as suas religiões para tentar se achegar até Deus. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, vemos Deus à procura do pecador através do seu Filho Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo, não é através de religião. Porque Deus não se revela em uma religião. São os religiosos que formam as religiões. Foi assim desde a época de Jesus Cristo. Jesus Cristo confrontou a religião que professava o seu nome, professava o nome de seu Pai. Jesus Cristo confrontou os religiosos da época, que eram os fariseus, os saduceus, aqueles que eram ordenados a indicar o caminho para que se chegasse até Deus, ao seu povo. Não é diferente nos dias de hoje, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, vemos centenas e centenas de religiões professando um Deus diferente do outro, um Jesus diferente do outro. Aí quando vamos olhar para as Escrituras Sagradas, vemos Deus se revelando na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Há muita contradição diante do que o homem prega, do que o homem fala, quando não se volta para as verdades de Deus, quando ele não se volta para a mensagem genuína do Evangelho. Paulo nos diz que a religião é tão somente fonte de lucro. Vemos aí no nosso meio muitas das religiões professando uma placa, uma denominação somente para ganhar dinheiro. O intuito de anunciar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, elas tiram o dinheiro das pessoas, fazem comércio das pessoas só para ganhar dinheiro. Não é diferente dos dias de Jesus, quando esteve aqui na terra. Jesus nos fala com o findar dos tempos, os últimos dias, haveriam muitos falsos profetas na terra, que professariam o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus, tudo para ganhar dinheiro. Professariam em vão, dizendo, esse é o caminho, aquele é o caminho, dizendo, Jesus está aqui.
tudo para enganar o povo. São homens que não temem a Deus, pois zelam por uma praga, uma denominação, zelam pelos seus cargos, zelam pelos seus salários, não têm compromisso com a verdade de Deus. Fazem os homens de barganha, fazem os homens de comércio. Por muitas das vezes vemos Jesus Cristo e também os seus discípulos advertindo o povo, advertindo a todos aqueles que leem e creem no Evangelho quanto aos falsos profetas, quanto aos falsos pastores, falsos ministros, que vêm no nome de Deus, vêm no nome de Jesus Cristo, somente para ganhar dinheiro, pois professam uma placa, defendem os estatutos que muitas das vezes estão acima das Escrituras Sagradas. Aí confrontam a verdade genuína do Evangelho, confrontam as verdades de Deus, sem ao menos temer a Deus. Porque se temessem a Deus, abandonariam as heresias, abandonariam as inverdades, pelo bem maior, que é o reino de Deus. Jesus Cristo, muitas das vezes, nos disse: acautelai-vos, tenham cuidado com os falsos profetas, que eles vêm no meu nome. Eles vêm no nome de Jesus Cristo, eles vêm no nome de Deus, eles não vêm professando o nome do diabo, mas simplesmente o nome de Deus. Fazem comércio com as pessoas, e as pessoas, muitas delas ficam leigas, porque não buscam conhecimento da palavra de Deus. Muitas também querem um evangelho fácil, querem um evangelho morno, que cabem no bolso das suas vidas, querem um evangelho sem autoabnegação, querem um evangelho fácil, um evangelho próspero, que segundo pregam os falsos profetas. Eu digo a vós, muitos nos últimos dias estão pregando, dizendo um evangelho da prosperidade. Em nenhum momento das Escrituras Sagradas, Deus, muito menos Jesus Cristo, seu Filho, nos apresenta o evangelho da prosperidade terrena. Jesus Cristo nos diz e nos chama: vai, vende tudo que tem, vem, negue-se a si mesmo e segue. Toma a sua cruz. É preciso o evangelho da cruz, o evangelho da autoabnegação, para caminhar com Jesus. Pois Jesus Cristo em nenhum momento veio trazer prosperidade terrena, como pregam os falsos profetas nos últimos dias. O evangelho badalado, o evangelho gospel, o evangelho de filosofias. Nos últimos dias vemos no nosso meio a igreja que professa Jesus de mãos dadas com a política, de mãos dadas com a maçonaria, de mãos dadas com a idolatria. Muitos ficam cegos, fingindo que não se vê, são omissos e não proclamam a verdade, nem a defendem. Jesus Cristo irá cobrar de todos aqueles que são omissos, de todos aqueles que são negligentes, de todos aqueles que são mornos contra a sua verdade. É a verdade que liberta. Nesse momento eu não apresento a vós uma placa de uma instituição ou denominação, pois Jesus Cristo não apresenta a placa, Jesus Cristo não apresenta instituição para nós seguirmos. Jesus Cristo apresenta o caminho, dizendo: eu sou o caminho, Ele mesmo é o caminho. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga.
Nos dias de hoje, quantos cristãos se dizem professos, vemos caminhando, muitos deles com as mãos dadas com o mundo, na mordidão espiritual, dizendo ser crentes. Aí vemos esses, como a igreja de Laodiceia, que se passavam como crentes, dizendo que são professos, que tudo tinha, nada lhe faltava. Aí quando Jesus Cristo sonda os seus corações, vê uma igreja morna, uma igreja que transige, que tem aliança com o mundo, a igreja que segue o mundo, que fazem todas as suas práticas, longe do evangelho genuíno. É verdade que liberta. Jesus Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo tem vida espiritual para todos aqueles que creem. E decidem obedecer. É momento de nós examinarmos a nós mesmos, se verdadeiramente estamos em Cristo, se verdadeiramente somos a igreja de Jesus Cristo em espírito e em verdade. Porque Jesus Cristo, Ele tem uma igreja. É uma igreja obediente, é uma igreja temente, é uma igreja que o adora em espírito e em verdade. Não adorando o mundo, não adorando as coisas que o mundo adora, não fazendo aliança com as religiões, com a idolatria, com a maçonaria. Jesus Cristo tem uma igreja, e essa igreja não é uma igreja gospel, não é um auditório, é uma igreja que Jesus Cristo disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Louvado seja Deus. Quando lemos a carta do capítulo 3 do livro de Apocalipse, no versículo 15 adiante, vemos Jesus Cristo revelando a João acerca da igreja dos últimos dias. Eu sei as suas obras, que nem és frio, nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Jesus Cristo revelando a João, ele sabe as obras daquela igreja que professava ser uma igreja próspera em Deus, ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando ela se passava aos olhos do Senhor como uma igreja morna, a igreja que professava ser, mas não era. A igreja que professava estar, mas não estava em Deus. Tomara que foras frio ou quente, porque Jesus fala que tomara que fosse frio ou quente, porque aquele que se professa Jesus Cristo, mesmo sendo frio, ele pode ser cheio, ele pode ser cheio de Deus, ele pode ser cheio das verdades de Deus, ele pode ter o Espírito Santo habitando nele. Mas se for morno,
Aí fica difícil de Deus poder fazer alguma coisa. Porque o morno, aquele que é morno, ele se diz passar como cristão professa, ele se diz passar como cheio. É simplesmente como muitos daqueles que falam de Deus, falam de Jesus Cristo. Aí vemos a aparência, alguém falando, alguém dizendo, se passando como que estivesse cheio, estivesse quente. Mas Deus, ele sonda os corações, como assim também sondou naquele dia a igreja de Laodiceia que professava Jesus Cristo. Jesus Cristo encontrou todos, muitos deles na mornidão espiritual, muitos professando o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, mas tendo aliança comum, mas tendo aliança com a religião, mas tendo aliança com a idolatria, mas tendo aliança com a feitiçaria, mas tendo aliança com a maçonaria. Mas se passavam como quentes, sendo estar mornos. Dificilmente muitos daqueles que estão mornos se arrepender. O melhor caminho é o arrependimento, é o homem examinar a si mesmo, ver que está em falha espiritual com Deus e voltar ao verdadeiro caminho. Nesse tempo da igreja morna, nesse tempo da mornidão espiritual, firmes são as promessas para aqueles que se arrependem. Louvado seja Deus. Não é de boca, não é simplesmente professar de boca, porque Jesus Cristo outrora disse que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, o entendimento, o intelecto está nas coisas da terra, não está em Deus. Firmes são as promessas que Deus tem para aqueles que professam ser seus filhos, para aqueles que se arrependem e se convertem ao Senhor, para aqueles que se arrependem e voltam ao bom caminho, que se voltam ao bom pastor, Jesus Cristo. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Louvado seja Deus. Jesus Cristo pegou uma igreja que se passava como quente, mas era morna. Aí Jesus Cristo diz que não sendo nem quente, nem frio, porque eram mornos, Jesus Cristo vai vomitar da sua boca. Ou seja, que Jesus está querendo dizer, pregador, Laodiceia, ela ficava numa região propícia a terremotos, e a água daquele lugar
era recebida através de aquecetubos. Eram valas que levavam a água até aquela cidade. Laodiceia era uma região próspera financeiramente. Por a água ser por aquecetubos, ela chegava diante das pessoas nem quente, nem fria. A água ela chegava morna para as pessoas. Aí Jesus Cristo pega a condição daquela cidade e traz na vida espiritual das pessoas, porque a água morna ela faz mal ao organismo do homem. Aí Jesus Cristo pega e revela a João a condição daquela igreja, que professava o nome de Deus, que professava o nome de Jesus Cristo, mas faziam as mesmas coisas que o mundo faz. Jesus Cristo fala: porque és morno, irei vomitar da minha boca, irei lançar fora da minha presença. Louvado seja Deus. Não é diferente da condição daquela igreja de Laodiceia para os últimos dias, na igreja que professam servir a Deus nos últimos dias. Temos uma igreja que tem alianças com o mundo, fazem tudo que o mundo faz. O mundo batendo palmas para a igreja dos últimos dias. Pastores corruptos, se dizendo ministro de Deus, professando o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, com alianças com o mundo. Pastores do segundo casamento, com aliança com a maçonaria, com a idolatria, pregando o evangelho da prosperidade, uma prosperidade terrena. E Jesus Cristo não veio para pregar prosperidade terrena para ninguém. Certa feita Jesus Cristo disse ao homem rico: vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, vem até a mim, negue-se a si mesmo e me siga. Deus ele tem promessas para aqueles que creem na sua palavra, para aqueles que obedecem. Muitas das suas promessas, ela vem após o homem ter Jesus Cristo no centro da sua vida, no centro do seu intelecto, que as demais coisas ele acrescentaria. Firmes são as promessas de Deus para a vida daqueles que ouvem e obedecem a sua palavra.
Mas o homem, com a ganância dos seus olhos, com a cobiça, com a avareza, se desviou do caminho, pregando um falso evangelho, um evangelho terreno, fabricado aqui na terra pelos homens, com o intuito de ganhar dinheiro. Seguem na mornidão espiritual, pastores cada vez ficando mais ricos, assalariados, trabalham para uma denominação, não trabalham para o reino de Deus, porque são assalariados, enganam o povo, fazem um povo de comércio, e o povo, sem se atentar para as Escrituras de Deus, sem examinar as Escrituras, ficam enganados. Ficam enganados, muitos deles, porque não examinam as Escrituras, mas muitos deles seguem, porque querem o evangelho que dá dinheiro, querem o evangelho de riqueza material. Aí se esquecem do verdadeiro evangelho, vão na contramão das verdades de Deus, vão na contramão das promessas de Deus, e dizem servir a Deus. Seguem na mornidão espiritual. Naquele dia, Jesus Cristo, como disse para a igreja de Laodiceia, que estava na mornidão espiritual, Jesus Cristo disse que iria vomitar da sua boca os mornos. Não é diferente nos últimos dias. Jesus Cristo vai vomitar a mornidão espiritual daqueles que professam Jesus Cristo sem temer a Deus. Jesus Cristo vai vomitar, porque Jesus Cristo não tem aliança com o mundo, Jesus Cristo não transige com o mundo, com as coisas, com as práticas desse mundo. Muitos são induzidos por aqueles que se dizem ministros de Deus, por aqueles que se dizem pastores e pregam mentiras, pregam heresias, que vão na contramão das verdades bíblicas. Por muitas das vezes, Jesus Cristo advertiu, quando os falsos profetas, os discípulos, também. Porque esses homens, são homens que não temem a Deus, são homens que estão na perdição eterna, se não se arrependerem no último dia. Se não se arrependerem no último dia das suas vidas aqui. E muitos seguem esses falsos profetas, que estão na mornidão espiritual, dizem ser, mas não são, dizem estar, mas não estão em Deus. Muitos seguem, se dizendo professar a Deus, na mornidão espiritual. Muitos estão na perdição espiritual seguindo esses homens, porque esses homens não trabalham para anunciar o reino de Deus. Esses homens são homens contratados que trabalham por uma denominação, uma instituição religiosa. São homens assalariados, homens que não entram pela porta da verdade. Jesus Cristo disse lá no Evangelho segundo Jesus Cristo, no capítulo 10,
confrontando os religiosos, confrontando a religião. Jesus Cristo disse: eu sou um bom pastor. E aquele que não entra por essa porta, ou seja, aquele que não entra pela porta da verdade por Jesus Cristo, é mercenário. Quantos nós vemos usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, entrando pela porta da perdição? São homens que têm seguidores, são homens que o mundo adora, que o mundo segue nas suas redes sociais, são homens que até falam bem da palavra de Deus, têm um bom conhecimento da palavra de Deus, mas não têm o Espírito Santo. Porque esses homens não se devem ser medidos por aquilo que fala, por aquilo que professa, por aquilo que tem. E muitos vão pelas vistas, pelos olhos da carne. Mas esses homens têm que ser medidos pelo Espírito. Esses homens têm que ser medidos pela aprovação do Espírito. Porque esses homens fazem na frente das pessoas, mas fazem totalmente diferente quando estão no culto. São homens que não temem a Deus. Se temessem a Deus, abandonariam as mentiras do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. São homens que pregam heresias, e muitos daqueles seguem esses homens porque querem um evangelho fácil, querem um evangelho que cabe ao seu gosto. Jesus Cristo não veio pregar palavras para encher o ego de ninguém, muito menos eu. As pessoas querem palavras de Deus que enche ego. As pessoas querem filosofias. As pessoas querem piadas gospel. Não é difícil de nós vermos essas coisas nas redes sociais, dentro dos templos. Homens que parecem palhaços gospel, fazendo piadas. Jesus Cristo não tem aliança com essa igreja apóstata. Naquele dia Jesus Cristo vai vomitar a igreja apóstata, aqueles que se desviaram da fé, mas professavam Jesus, professavam o nome de Deus, mas não eram dele, mas não tinham o Espírito Santo. Adorar a Deus é em espírito e em verdade, não é em mentira, muito menos em heresia. Versículo 17: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado que não tem a graça de Deus, e miserável, e cego, e nu. Aquela igreja se dizia que era rica em Deus, se dizia que nada faltava, mas Jesus Cristo, ele vendo a condição espiritual daquela igreja, Jesus Cristo repeliu aquela igreja.
Não é diferente para com os nossos dias. Muitos se dizem quentes, muitos se passam como quentes na aparência, mas Jesus Cristo, Ele sonda os corações, Ele sonda o intelecto do ser humano. Jesus Cristo realmente Ele vê a condição espiritual de todos aqueles que professam servir ao nome dEle. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças em vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, Ele dá uma ordenança à igreja de Laodiceia, para que compres ouro provado no fogo, para que eles se examinem e provem o Espírito, se realmente estão na verdade. Aí verdadeiramente eles vão ficar ricos para com Deus, ricos espiritualmente, no Espírito, cheio de Deus, cheio da verdade de Deus, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Aquela igreja estava vivendo uma mornidão espiritual, com aliança com o mundo, se dizia vestida da justiça de Deus, quando estava nu. Aí Jesus Cristo disse que eles comprem colírio e unjam os olhos para que vejam. Condição da igreja morna é uma igreja que fica cega quanto às ordenanças de Jesus Cristo. A igreja morna, ela fica cega espiritualmente quando está com aliança com o mundo, quando está na mornidão espiritual. Jesus Cristo, Ele ordena que unja os olhos para que vejam. É uma visão espiritual para a igreja morna, para a igreja cega, na cegueira. Porque aquela igreja, ela não enxergava que firmes eram as promessas de Deus nas suas vidas. Não é diferente para as nossas vidas, que o tempo da mornidão espiritual, firmes são as promessas, firmes são todas as promessas de Deus para a vida daqueles que se arrependem e se convertem ao Senhor. Firmes são as promessas de Deus para aqueles que se arrependem e fazem um retorno e voltem ao bom caminho da verdade. Aí no versículo 19 nos diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. A todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Ou seja, sede fiel e arrepende-se. É preciso fidelidade para com o Senhor,
fidelidade sobre a vida de todos aqueles que professam o nome de Jesus Cristo, numa vida com Deus. É preciso uma vida espiritual de fidelidade ao único Deus que existe, a Jesus Cristo, seu Filho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Louvado seja Deus. Jesus Cristo fala àquela igreja: eis que estou à porta. Porque aquela igreja tinha deixado Jesus Cristo para fora. Quando eu falo igreja, são pessoas. Deus tem que fazer morada, habitação dentro de nós, para sermos igreja. A igreja tinha deixado Jesus Cristo para fora. Aí Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Somente o homem é capaz de abrir a porta para Jesus Cristo entrar em seu entendimento. Quando a Bíblia fala coração, ela se refere ao intelecto, ao entendimento do homem. É preciso abrir a porta. Pois Jesus Cristo está batendo a todo tempo na porta do nosso entendimento, para querer entrar. Jesus Cristo diz: ser zeloso e arrepende-se. Ser fiel a mim e arrependa-se. Condição da mornidão espiritual, ela deixa Jesus Cristo para fora. Mas é preciso o homem examinar a si mesmo, se realmente está na fidelidade, na lealdade com Deus e Jesus Cristo. Se realmente está na fidelidade com a sua palavra. Aí Jesus fala àquela igreja: eis que estou à porta do seu entendimento, a porta do seu coração, e bato. Quantos nos últimos dias professam Jesus de boca, querem Jesus de boca, sem fidelidade alguma, sem se arrepender? Muitos convencidos e nunca convertidos. Muitos são convertidos a denominações, convertidos a placas de instituições, convertidos à religião, mas não convertidos ao Evangelho genuíno. Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. A religião só põe a fardo nas costas do homem. Religião nenhuma salva. O coelho das religiões é ganhar dinheiro, como assim diz Paulo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A igreja de Laodiceia estava na sua suficiência, se achavam suficientes espirituais, tinha deixado Jesus Cristo para fora dos seus entendimentos. Louvado seja Deus. Não é difícil nós vermos até um ponto da igreja que professa Jesus Cristo, que se diz professar a Deus na mordidão espiritual. Zelam por muitas coisas, mas não são zelosos, não são fiéis para com Jesus Cristo e a sua palavra. É preciso examinar a nós mesmos e se arrepender e voltar ao bom caminho, ao caminho de paz com Deus, ao caminho de justiça. Ao caminho de salvação eterna, porque senão Jesus Cristo vai vomitar a todos quanto são mornos espirituais. É tempo de refrigério, é tempo de se arrepender, porque firmes são as promessas do Senhor Jesus para todos aqueles que se arrependem. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quente, hein? Espírito em verdade. Conhece o irmão Na minha casa. Conhece o irmão de algum lugar? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus Cristo, ele faz um apelo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus Cristo está à porta do nosso entendimento. Se alguém ouvir a sua voz, essa igreja de Laodiceia, ela ouvia muitas vozes, ouvia a voz do mundo, ouvia a voz da religião, ouvia a voz de homens que não temem a Deus, ouvia a voz dos falsos profetas, ouvia a voz de espíritos enganadores. Essa igreja ouvia a voz das doutrinas de demônios, como assim diz Paulo, em uma das suas cartas. Mas não ouvia a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Diziam ser de Cristo, mas não eram. Diziam estar em Deus, mas não estavam. Pois
por suas práticas, por sua conduta, seguir o mundo, seguir as coisas desse mundo. Não é diferente para os nossos dias, nesses últimos dias que estamos vivendo na terra. Uma igreja gospel, que professa o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, ouvem a voz das filosofias humanas, ouvem a voz da maçonaria, ouvem a voz da idolatria, ouvem a voz das religiões, mas não é zeloso para com Deus, mas não é fiel para com Jesus Cristo, mas não se arrepende, porque vivem na mornidão espiritual. Acha que servir a Deus é estar dentro de um templo, de segunda a segunda. Acha que servir a Deus é dar o dízimo do que eram dos judeus, que os falsos profetas pregam, que os pastores da última hora pregam. Acha que estão servindo a Deus, fazendo as coisas que os judeus faziam, seguindo a doutrina dos judeus. Dízimo nunca foi dinheiro, mas eles seguem os falsos profetas, muitos seguem na mornidão espiritual os falsos profetas. Quando Deus estipulou o dízimo ao povo judeu, eram cereais, já existiam dinheiro, mas o homem fica sem se atentar às verdades de Deus, são enganados pelos mercenários da fé. Mas por que não pregam a verdade, pregador? Porque trabalham para uma denominação, porque servem a uma instituição. É a verdade que liberta. O apóstolo Paulo nos diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É a verdade genuína que traz libertação, não é o evangelho gospel que a religião prega aqui no Brasil. Porque os falsos profetas, esses cães gulosos, esses cães que não ladram, como diz o profeta Isaías, só querem um espírito de luxúria, só querem beber vinho, não querem o espírito, não querem a verdade. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, se alguém ouvir a voz de Jesus Cristo e abrir a porta do seu entendimento, ele entrará, como assim diz a sua palavra. Ele entrará em sua casa, ou seja, casa espiritual, casa espiritual de Deus, somos nós. Quando se arrependemos e convertemos ao Senhor, somos casa de Deus. Deus tem que fazer morada dentro do homem. Aí sim seremos igreja. Aí Deus
compartilhar da união com o Filho e com o Espírito Santo dentro de nós. Aí teremos um verdadeiro relacionamento quando formos zelosos para com Deus, quando sermos fiéis para com Deus e se arrependemos. Aí teremos a união com Deus, porque sem Jesus Cristo não tem como o homem ter paz com Deus, porque Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz, Ele mesmo é a paz. A igreja de Laodiceia, ela estava na mornidão espiritual, mas Jesus Cristo, Ele fala: ser zeloso todos aqueles que estiverem mornos, que se arrependem e abre a porta do seu entendimento, que novamente eu entrarei através do Espírito Santo. Eu e o Pai, que somos um, teremos comunhão contigo, com todos aqueles que se arrependem e se convertem ao Senhor. Jesus Cristo, Ele tem uma igreja, e a igreja de Jesus Cristo, ela não é auditório, ela não é um palanque, como assim muitos pregam. Jesus Cristo tem uma igreja em espírito e em verdade, e através da fé podemos fazer parte dessa igreja, uma igreja que não tem placa, uma igreja que não é submissa a homens, a doutrina de homens, mas simplesmente a palavra de Deus. Através do arrependimento, quando o homem ouve e crê nas palavras do Senhor Jesus, ele se arrepende e se decide se converter ao Senhor, não é se converter a uma instituição, a uma religião. Jesus nos pede para nós convertermos a Ele e a Sua palavra. Jesus Cristo não apresenta mais uma religião assim como os homens fazem. Muitos enfrentam lutas aqui na terra, muitos enfrentam batalhas aqui na terra, as coisas se apertam, aí muitos pegam, o que fazem é mudar de religião. De A vai para B, de B vai para C, de C vai para D, e assim se vai.
tentando encontrar a Deus, tentando se aproximar de Deus, através de uma religião. Mas em todo tempo, Deus está à procura do pecador perdido, através de seu Filho Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, que o homem se achega até Deus. Fora de Jesus Cristo, não tem como o homem se achegar até Deus e ter paz, e ter comunhão, e ter relacionamento, e ter justificação, e ter salvação eterna. Aí o homem vai na busca de seus próprios entendimentos naturais e terrenos, tentar buscar a Deus. Mas em todo tempo Deus, Ele se revela ao homem no seu Filho Jesus Cristo e na sua palavra. Paulo nos diz que religião nenhuma salva. E é por isso que eu não vos prego nessa manhã nenhuma religião. Nessa manhã eu não ponho fardos nas costas de ninguém, como assim as religiões fazem. Nessa manhã também eu não prego praga em instituição alguma, pois nenhuma dessas coisas salva pecador perdido. Deus, Ele requer, primeiramente, a única coisa ao pecador perdido é a fé no seu Filho Jesus. É a fé que salva, é a fé que liberta o homem da prisão do pecado e o livra da futura condenação divina que virá sobre os filhos da desobediência. É a fé. E por isso que a Bíblia nos diz que sem fé é impossível do homem agradar a Deus. Para se achegar até Deus, é necessário a fé, crer que Ele exista, que também é galardoador de todos aqueles que o buscam. É necessário a fé. Não é necessário rituais do homem, não é necessário sacrifícios do homem para a salvação. Não é necessário dinheiro, pois Deus, Ele é o Deus do ouro e da prata. Eu preciso de uma fé obediente no seu Filho Jesus Cristo e na sua palavra, uma fé que salva, uma fé que nos justifica. E pela fé, o homem, ele tem a justificação, porque Jesus Cristo, Ele cumpriu a redenção na cruz do Calvário. Uma fé que justifica o homem, o pecador perdido. Uma fé que perdoa os pecados do homem.
Porque só Jesus Cristo pode perdoar pecados. A religião não perdoa pecados. Ninguém, nenhum outro, além de Jesus Cristo, pode perdoar pecados. Precisa o homem se atentar que ele é pecador perdido e também necessita da graça de Deus para ser salvo. Então Jesus Cristo, ele perdoa pecados, tem salvação eterna. A religião não perdoa pecados, nenhuma religião. Nenhum outro pode perdoar pecados. No momento de deixar a mornidão espiritual, assim como vivia essa igreja de Laodiceia, assim como muitos que professam Jesus Cristo no dia de hoje, vivem numa mornidão espiritual, com alianças com o mundo, fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Preciso ser zeloso, assim como disse Jesus Cristo, ser fiel e se arrepender, se voltar às promessas firmes que o Senhor tem para a vida de todos aqueles que creem na sua palavra. No momento de deixar a mornidão espiritual, a aliança com a feitiçaria, com a idolatria, é momento de deixar a aliança com a política, com a maçonaria, e ficar com as firmes promessas que Jesus Cristo tem na vida de todos aqueles que são zelosos para com Ele e a sua palavra. Porque eu vos digo essas coisas, porque muitos pastores, muitos ministros que professam o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, se passam como quentes, só que estão mornos espirituais. Tem alianças com a maçonaria, com a feitiçaria, com a idolatria, com a religião, com a política. Vão na contramão das verdades de Deus. Não siga esses falsos profetas, que o destino deles, se não se arrependerem, é o lago de fogo e enxofre, é o inferno. Siga Jesus Cristo e a sua palavra pela fé. Não siga homens. Muitos são adoradores de homens. Eu prego a palavra genuína. Eu não prego mensagens light, mensagem gospel, para encher o ego das pessoas. Eu prego palavra de salvação. Jesus Cristo disse:
Naquele dia, muitos virão dizendo: Senhor, no meu nome eu preguei, no meu nome eu louvei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu profetizei. Aí Jesus Cristo dirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Muitos fazem no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo, mas estão longe de Deus, mas estão longe do Espírito Santo de Deus. Hebreus 9, 27 vai nos dizer que ao homem está ordenado morrer uma única vez, seguindo assim ao juízo. Ou seja, morte física, o homem está ordenado a morrer uma única vez, seguindo após isso ao juízo de Deus. O homem tem chance, porque a porta da graça ainda está aberta, para se arrepender, para se converter dos maus caminhos, assim como diz a Bíblia. Mas ele prefere religião, ele prefere doutrinas e demônios. Tempo que temos para decidir em vida. Após a morte, o homem não se pode fazer mais nada. Tempo que temos em vida. Em vida, e temos a oportunidade de decidir abandonar os pecados, uma vida de pecado, abandonar uma vida de idolatria, de feitiçaria, e se voltar ao único Deus que existe, e a Jesus Cristo, seu Filho. Morrendo ao homem, segue seu juízo, que nem diz a Bíblia. O homem fica aguardando o dia do seu juízo. Após a morte, não adianta oração, não adianta acender vela, não adianta missa de sétimo dia, porque não existe purgatório. Isso é coisa que as religiões inventam, é antibíblico, não está na Bíblia. A palavra de Deus é que liberta o homem dos seus entendimentos errôneos. Após a morte, não existe reencarnação, eu morrer e reencarnar em outro corpo. Eu dizer que após a morte existe evolução de espírito, é tudo heresia das religiões, que eu vos apresento é a entrada para a eternidade. Queira acreditar ou não, queira gostar ou não, é simplesmente as verdades genuínas do Evangelho, porque a terra está contaminada por causa do pecado do homem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Jesus Cristo que salva, é Jesus Cristo que perdoa pecados. Fora de Jesus Cristo,
é perdição eterna. Não há salvação eterna fora de Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo é morte espiritual, é lago de fogo e enxofre. É só ler a Bíblia. Não adianta eu encher eco das pessoas e pregar heresia, e pregar mentiras. Jesus Cristo disse: dai de graça o que de graça recebestes. A palavra do falso profeta, do mensageiro, ela soa bem aos ouvidos do homem. Mas aqueles que gostam de viver no pecado, mas aqueles que gostam de viver de religiões, ser pois zeloso, abandona o teu pecado, a tua iniquidade, e se converta a Jesus Cristo. Louvado seja Deus.